Saudações, investidores. Bitcoin agora cotará 55.170 dólares. Bitcoin que tem forte queda no final de semana, indo em algumas exchanges até os 50 mil. Meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando se já encontramos um fundo para retomarmos a alta ou se vem mais queda por aí. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar no 4 horas mostrando para vocês a zona importante que o Bitcoin precisa recuperar no longo prazo. Vou relembrar os suportes que a gente tinha e que agora infelizmente viraram resistência. Além disso, no vídeo de hoje eu vou chegar mais próximo aqui para tentar entender um padrãozinho gráfico que a gente acaba formando aqui nas últimas horas. E também quero fazer uma análise completa de sentimento, tá? Quero fazer uma análise aqui mostrando para vocês por que, na minha opinião, a gente teve esse dump que, sem dúvidas, liquidou muitas pessoas. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esses 10 bilhões de dólares liquidados e de um recorde aqui no nosso TRDR nas liquidações das exchanges que a gente usa aqui no agregado. Além disso, vamos discutir um pouquinho sobre outros indicadores como o Long Short Ratio, que estava na máxima histórica e deu uma quedinha boa, e também indicadores como o CVD e outros aqui que vão nos auxiliar na tomada de decisão a partir de agora, correto? Também quero falar um pouquinho com vocês sobre o Crypto Fear and Greed Index e o que está acontecendo aqui nele. Então vamos lá. Já compartilho a tela aqui com vocês e quero começar no 4 horas mostrando para vocês a situação do preço, né? No último vídeo, a gente estava com o nosso Long Short Ratio bem elevado e a gente entendia que a gente precisaria ter uma queda nesse Long Short Ratio na nossa zona de suporte, que era entre os 60 e os 57.500, né? A gente tinha um range aqui que, na minha opinião, era muito importante o preço se manter acima, já que era uma zona de suporte significativa. Infelizmente não foi o que aconteceu, né? A gente rompeu isso com tudo, com muita força, com muito volume, e agora esse range está se transformando numa resistência. Inclusive já testamos hoje a região dos 57.500 e fomos rejeitados, tá? Agora estamos perdendo aqui os 55, isso não é uma boa coisa, tá? Eu primeiramente aqui pensando numa demonstração de força do preço, eu gostaria de ver a gente acima desses 57.500 e quem sabe até mesmo acima desses 60 aqui, tá? Porque a situação aqui depois desse rompimento não tá muito bonita para mim. A gente perdeu a nossa linha de tendência, perdeu aqui qualquer zona de Fibonacci, formando um pivô muito feio aqui no 4 horas, tá bom? O único tempo gráfico que continua mais bonito são tempos gráficos maiores, como o diário e o semanal, tá? No diário, se a gente pegar ele aqui, a gente pode entender que a gente está testando agora a nossa média exponencial de 72 períodos, né? E a gente não fazia isso, pasmem, desde basicamente dos 10 mil dólares, tá? Então, não é uma coisa de outro mundo também essa nossa correção. Afinal, a gente subiu muito rápido, a gente estava com indicadores denotando um risco muito elevado. E uma correção assim é importante para os mercados, né? É importante principalmente para quê? Para liquidar e para estopar as pessoas que não estão sabendo gerir bem o risco. A gente vai falar muito sobre isso aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos continuar primeiramente falando um pouco do curto prazo aqui, mostrando para vocês que basicamente a gente está formando um padrão de continuação da baixa, tá? Isso aqui, na minha opinião, é uma bearish rising wedge que está tentando ser rompida para baixo neste momento, como vocês podem ver, tá? Então, basicamente, para mim aqui, a gente até poderia já ter esse rompimento aqui se a gente pegasse mais baixo, né? Eu vejo que a gente precisa, o preço precisa recuperar essa região aqui que ele está tentando perder agora, tá? Essa região dos 56 mil dólares, para mim, é uma região bem importante, que o preço precisa se manter acima. Repara que é a região de maior suporte aqui e pode se transformar novamente numa região de resistência, tá? Então, eu ficaria bem de olho aqui nessa região, para se a gente conseguir romper ela, opa, podemos começar a demonstrar uma forcinha. Mas enquanto estiver acima dela, a situação não está boa aqui para o Bitcoin, a situação tá piorando aqui à medida que a gente vai perdendo e rompendo mais para baixo essa zona aqui do ponto de controle. Tranquilo? Então tomem cuidado aí, a situação não parece muito boa. Reparem que em toda a nossa bearish rising wedge a gente não tem muito volume e agora quando a gente rompe para baixo a gente começa a aparecer um voluminho aqui, tá? Então não me parece muito boa a situação do Bitcoin nesse momento. Vamos ficar de olho para um rompimento dessa demonstração de força nos 56 mil dólares e também nos 57.500, tá? A partir daí no vídeo da noite a gente já pode discutir de uma maneira um pouco mais otimista. Nesse momento realmente não parece muito legal a situação do preço aqui, beleza?
Continuando agora e falando talvez do mais importante do vídeo, né? O motivo dessa queda, né? O Bitcoin ele derreteu mesmo, né? Ele foi em 52 mil dólares em algumas exchanges. Aqui na Binance Future ele chegou quase nos 50 mil, né? Olha só, 50.100. Ou seja, a gente teve uma queda muito forte, muito rápida, né? E por quê? Eu acho que isso tem muito a ver com os nossos indicadores de sentimento, tá? Eu vou colocar aqui no 15 minutos para mostrar para vocês que o nosso long short ratio estava na máxima histórica. A gente nunca tinha tido tantos indicadores, tantas pessoas em long no mercado, igual a gente teve logo antes da nossa queda, tá? Então, quando a gente tem 4.6 longs para cada short, vocês estão cansados de saber o que é isso. Isso é uma grande oportunidade para as instituições mandarem o mercado para baixo, estopando e liquidando esse tanto de gente que estava em long, tá? E elas conseguiram, tá? A gente bateu o recorde aqui de liquidação nos nossos indicadores aqui do TRDR, né? São indicadores que agregam algumas exchanges, não são todas as exchanges do mercado, mas vocês podem ver aqui que olhando no diário, a gente liquidou mais do que na nossa queda para os 3 mil dólares lá no Corona Day. Ou seja, realmente, é triste a gente ver, mesmo numa tendência de alta tão forte, tantas pessoas não gerindo bem o risco, não colocando stop e sendo liquidadas. E o mercado precisa disso justamente para quê? Para captar a liquidez e depois voltar a subir, tá bom? Será que já captou o suficiente? Cara, talvez. Vamos ficar de olho no price action aí das próximas horas. Essa região que a gente tá brigando agora no 55 é uma região importante. Se a gente recuperar os 56, quem sabe? Mas vamos ficar de olho. Vamos entender aqui que mesmo depois dessa queda, a gente teve sim, olha só, uma diminuição do nosso long short ratio, mas ele não diminuiu tanto assim. Tá? Ele continua aqui basicamente acima dos dois e a gente precisa lembrar para vocês, né, que apesar da gente ter sim esse indicador bem melhor do que ele estava, né, algumas horas atrás, ele ainda continua aqui em 2.3, então ele ainda denota um pouquinho de risco, tá bom? Assim como o nosso Crypto Fear and Greed Index, Crypto Fear and Greed Index que está em 74 neste momento, e continua em ganância, tá? Então o ideal era a gente começar a ver medo no mercado depois de uma queda assim, não é o que a gente aconteceu. Outro ponto que me deixa um pouco preocupado é a dominância, tá? A dominância ela continua caindo, tá? E quando a dominância continua caindo, assim, pelo menos olhando em prazos maiores, isso denota pra mim que as pessoas estão um pouco mais propensas ao risco, como a gente falou nos últimos vídeos, né? Então isso pra mim continua sendo um cenário arriscado pro Bitcoin e principalmente para as outras criptomoedas, né? Que se a gente continuar tendo uma queda e tiver uma reversão, por exemplo, no diário, elas podem sofrer ainda mais. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Realmente foi um movimento incrível que a gente teve aqui no TRDR, a gente teve liquidação aqui de quase 1,5 bilhões, tá? Então é sim algo bem significativo, é algo que pode formar um fundo do Bitcoin, mas tudo vai depender agora do nosso price action aqui no curto prazo, tá? A gente precisa não romper para baixo esse padrão feio que a gente está formando aqui, a gente precisa demonstrar força e a gente precisa romper essas regiões de resistência para a gente ter alguma chance aqui de retomar essa alta de uma maneira saudável após muitas pessoas serem liquidadas. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa nos comentários todas as dúvidas, críticas e sugestões. Inclusive, comenta aí, você acha que a gente já encontrou o fundo e agora temos força para voltar a subir ou você acha que vem mais queda por aí? Então é isso, um forte abraço. E vamos colocar a musiquinha para ver se ela dá sorte e a gente volta a subir. Vamos lá. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is bearish. Barrett target 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.